Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, ótimo, ótimo. Gilberto, para falar para a Rádio TFM, para a Rádio Clube também, a AM. Gilberto, é o seguinte, a exceção das 3 equipes da capital, Curitiba, Atlético e Paraná, todas as demais equipes do interior do Paraná, elas fazem equipes novas a cada ano. Isso faz com que o Operário entre numa condição igual a essas equipes do interior para disputar o 4º e 5º lugar, já que é um primeiro turno só. Bom, as equipes que você está citando, se não está na hora, pode ser Londrina, pode ser J. Manucelli, Arapongas. Algumas equipes elas estão mudando. Vou te dar um exemplo que é o Londrina, que é a Verati, ela não cria times novos, não. Ela mantém uma base, tanto é que se joga com jogadores de 20 anos, a base delas é muito forte. Eu acho que nessa aí quem sai na frente é o Londrina, porque ela fica com uma base. E uma base já sólida que mostrou o trabalho. E nós fizemos isso no passado recente. O Jota também fica aí. E dali para frente o Arapongas também está montando, o Paraná Clube e outras têm equipes montadas como o Curitiba e o Atlético, mas eles têm contra eles os períodos de férias, que é um empecilho para todo mundo, não é só deles também, mas é da legislação, faz parte. O que nós temos, eu também acho que a gente já está treinando, mas faltam alguns jogadores aí e nós vamos acelerar o tempo também. E a expectativa é que a gente entre no mercado, na concorrência com os atletas, dentro, vocês precisam estar bem conscientes também, dentro do limite que a gente tem, né? Nós não estamos aqui para trazer medalhões com nome. Eu queria trazer os melhores possível com os valores mais altos possível, mas a realidade do Operário não é essa hoje, por isso que nós estamos também aqui hoje, para que o Operário pense lá no futuro, não fique fazendo times de verão cada ano, cada momento e não tenha elenco. E isso é um desejo do presidente, a gente encampou isso, juntamente com o Dick, que o Operário precisa pensar nisso futuramente, uma boa base. O espelho melhor nós tivemos aqui do lado, eu participei, nós jogamos com jogadores de sub-20 campeonato e demos muito trabalho com um Operário que tinha jogadores de renome até. Então isso precisa ser mudado com o tempo e eu espero fazer parte dessa reformação. Agora, eu não vejo também que nós estamos atrasados e que eles estão na frente, não. O futebol, se tivesse uma fórmula correta e exata, a gente se vendia muito fácil. Nós montamos um time, vou te dar muitas vezes aqui, vou citar exemplo do clube onde eu estava, para que possa ilustrar melhor. Nós caímos de uma Série A, nós estávamos entre os 4 primeiros para subir, e por incrível que pareça, as coisas não encaixaram, nós estávamos entre os 4 últimos e só não caímos por destino de Deus ter colocado a mão. Então, o futebol é muito difícil você prever as coisas antes, né? Ela acontece com o passar do tempo e eu espero que a gente consiga, ao mínimo possível, uma competição muito curta. De nada. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde a todos. Letícia Cabral, difusora. A gente teve a oportunidade de conversar em outras oportunidades também. Gilberto, também te desejando as boas-vindas. A minha pergunta vai mais ou menos nessa sua tua resposta. Durante muito tempo, a diretoria comentou a respeito que você traria 5 jogadores considerados importantes, jogadores chaves, para formar a tua equipe para disputar o Campeonato Paranaense, principalmente, é claro, conseguir esse objetivo do Operário, que é uma vaga na Série D, isso todo mundo já sabe. Eu queria que você dissesse, para nós, quem são esses jogadores, o que você está pensando de acordo com a realidade financeira que o Operário hoje tem? Isso aí, você vê só o tanto que o futebol muda. Eu tinha muito desejo de trazer os jogadores, sim, porque o Atlético estava no momento de reformular inteiro. Mas, infelizmente, eu tive que assumir uma equipe e começar um projeto para o Atlético. Nós tiramos todos os jogadores que tinham salários acima e não compatíveis e, com isso, nós fomos refazendo uma situação de usar os jogadores mais jovens. E aí eu dei um tiro no pé, porque terminou o campeonato, nós terminamos com um grupo jovem no banco, com jogadores que não vinham e os mais velhos saíram. E aí sim eles ficaram com o projeto que a gente tinha feito. E com isso também, nós também perdemos jogadores porque eles entenderam que os jogadores que eu queria trazer vão ser utilizados lá. No caso, por exemplo, que poucos jogaram, mas eram o Vandinho, o Thiago, são meninos que estavam lá e não estavam sendo utilizados com tanto. E a partir daquele momento que eu comecei a usá-los, eles entenderam que era assim que tem que ser feito, porque o clube lá também, lógico, em outras proporções, ele não tinha condição de fazer os mais velhos. Então, com isso, nós vamos ter que... Já comecei a repensar também, e já estamos buscando no mercado novos nomes também para vir para cá. E, infelizmente, aqueles lá ficou, porque o projeto lá, eles encamparam e gostaram. E aí, era o meu trabalho que tinha que ser feito naquele momento ali. Então, fiz, e infelizmente deu certo, e eles gostaram daquilo ali, e os jogadores ficaram por lá. Perdão, desculpa se foi lançado antes, mas o futebol tem muita dinâmica e não deu para terminar isso lá.
Boa tarde, Gilberto. O fato de você chegar um pouquinho depois da pré-temporada, quase um mês depois do início da pré-temporada, vai interferir de alguma maneira no seu trabalho, no Operário? Olha, sempre é interessante, eu sempre digo para eles que futebol, quanto mais cedo você ter um grupo ou ter jogadores que você esteja já na expectativa de usá-los, isso sempre é importante. Tempo é importante, mas a gente sabe que os limites, eu não vou ficar aqui lamentando o que já passou, né? Eu tenho que recuperar esse tempo, e recuperando esse tempo dentro daquilo que nós planejamos, daquilo também que foi me colocado dentro dos limites que nós temos. Nós não poderíamos começar em outubro, em setembro, o certo era isso, porque vocês mesmos são sabedores do tanto que o presidente, juntamente com o pessoal da cidade, estão batalhando aí para buscar recursos. O que eu quero é uma coisa, agora, por falta de recursos, você não faz só o que você quer, não. Você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. O que eu quero é muitas coisas, pensando em nomes. Mas a gente precisa acelerar um pouco em termos de nomes, sim. Eu ainda não conheço todos, conheço alguns. A gente precisa encontrar primeiro um time, as peças para poderem suprir essas necessidades com cartões, e aí depois completar ali com bons jogadores. Então, daqui para frente nós vamos batalhar muito e começar algumas coisas, a gente já tem visto. Posso até citar para vocês alguns parceiros que podem nos ajudar. O Figueirense é um que, como ele subiu, a gente ajudou ele, eu ajudei eles em algumas situações, principalmente dentro de campo. No jogo que a gente fez contra o Bahia, concorrente direto, eles ficaram nos devendo algumas situações, e o Rodrigo também é um cara que estendeu a mão, só que eles vão ter que dar uma lista de algum jogador. Então, tem algumas coisas que podem acontecer de parceria, a gente vai tentar buscar os nomes e dentro daquela nossa realidade. É isso sempre que eu quero citar, não vou ficar prometendo nada demais não, mas porque não tem como a gente prometer. Agora, dentro de trabalho, a gente vai procurar fazer o que puder, algo mais, e dentro de satisfazer principalmente o torcedor, com resultados, viu? Não é só com promessas não. Boa tarde, Gilberto, seja bem-vindo a Ponta Grossa, parabéns pelo teu trabalho lá no Atlético, em Salvando, o Atlético Goianiense. Minha pergunta é a seguinte, o campeonato começa 19 de janeiro, né, pouco mais de 40 dias, e é um turno só, são 11 jogos e 6 jogos em casa, os 2 primeiros sendo aqui em Ponta Grossa. Quando que vai ter a cara do Gilberto Pereira esse time? Poxa, se eu soubesse te dar a resposta, ela faria que seria dentro de hoje. Eu acho que o time, elenco, eles começam a se criar a partir do momento que você chega, com disciplina, com responsabilidade, com os jogadores entendendo, a gente conseguir tirar o melhor possível de cada jogador. Não se tira. Eu sempre digo assim, que o jogador ele pode não ter idade, ser mais novo ou um pouco mais velho, ele tem que ser mexido com o ego dele, e ele tendo qualidade, ele não precisa ter idade. Eu já vi jogadores aí, no passado recente, jovens, e que deram uma resposta muito rápida. A partir do momento que a gente esteja ali dentro e eles começarem a fazer por merecer, serem titulares, e dali para frente, ser titular e buscar os resultados e dar os resultados, eu acho que aí sim começa, porque a partir do momento que a gente não tem resultado, ainda não tem uma equipe, por enquanto a gente não conseguiu ainda dar uma cara para a equipe não, mas futebol você não atinge o ideal, não sei quando não, até mesmo o Cruzeiro que foi campeão, em alguns momentos ele teve dificuldade. Agora nós temos que correr quanto tempo, o campeonato é muito difícil, eu sei que não tem data, falaram que não tem data, que não tem aqui dentro, mas é uma competição, o Paraná precisa rever isso. O Paraná está fazendo um campeonato até injusto com todo mundo, com as equipes, né, com a diretoria, com todo mundo, porque 11 jogos, isso é um absurdo. Esse bom senso está lutando para que as equipes também tenham um calendário um pouco melhor. A gente tem encampado lá em Goiânia, eu vi algumas reuniões, que precisa ser, a CBF precisa participar um pouco mais, criar alguma coisa, porque isso é um campeonato de uma forma muito difícil para quem vive de temporadas. Então, estou também nessa briga também, junto, dando as ideias, todos nós participando, porque nós temos que encontrar alguma coisa diferente. Ponta Grossa, uma cidade como essa, com todas essas qualidades, essas pessoas que têm, não pode ficar lutando somente para isso. Então tem que ter um calendário, é isso que nós estamos tendo. Então, a partir desse momento, até nós atingir, vai ser difícil. Mas eu espero que o mais rápido possível, mais breve, porque o tempo é curto. Tá bom? Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, presidente, Dormido, meu povo. Emanuel, da Rádio Santana.
Queria fazer uma pergunta, o senhor acabou comentando algumas coisas em relação ao elenco, né, e uma da forma mais geral, mas queria ver se o senhor poderia pontuar como é que o senhor está analisando esse elenco e em quais peças são mais fundamentais nesse momento para a formulação desse elenco, como que vai trabalhar ele, quais jogadores o senhor já conhecia e em quais setores você vê uma carência maior que precisa trazer e também qual o número de jogadores que o senhor pretende trabalhar, 25, 30, como é que está? Olha, eu não gosto de trabalhar com um elenco muito grande, não. Porque sempre quando você vai passando por equipes, você vai tendo as suas dificuldades e com isso você vai cortando aquilo que te fez mal, né? Elenco muito grande, ele traz problemas. A não ser que sejam jogadores emergentes, jogadores sonhadores. E dessa forma eu quero dar muita oportunidade, olhar muito a categoria de base. Espero que a nossa categoria de base ela tenha condições e qualidade, principalmente, de poder nos suprirmos aqui nesse ano, futuramente. Conheço alguns pessoalmente, outros de ter visto jogar, preciso vê-lo melhor, porque você vê dentro de campo, mas você tem que ver a personalidade de cada um, né? Como aqui eu conheço todos, né? Alguns olhando, colocando, cara, que já tem mais tempo ali, os outros a gente pelo menos se conheceu, se bateu papo aqui ou por telefone ou alguma coisa aqui. Então, a gente precisa desse cara a cara aqui para fazer perguntas, né, para jogadores, eles entenderem. Eu vejo que nós temos bons goleiros, né? Eu vejo que nós temos uma zaga considerável também, né? Um meio de campo, né, pelos nomes. Pelo lado, deram alguns nomes de alguns jogadores que vocês avaliaram esse ano e deram conta. Mas nós precisamos aí de, no mínimo, 20 jogadores, sem os goleiros, de linha, jogadores que possam brigar entre eles. Então aí nós já temos quase que 22 jogadores, mas chegarmos aí, completar com a categoria de base, para que eles tenham oportunidade. Mas no mínimo 20 jogadores brigando em igualdade de condição para poderem nos dar essa sustentação de ter dificuldade durante o campeonato. Gilberto, seja bem-vindo, boa tarde, prazer em revê-lo. Uma alegria estar aqui ao seu lado. Em função desse campeonato coice de porco, né, curtinho, uma vaga no campeonato da Série D passa a ser parte do objetivo também, Gilberto? Não é parte não, viu, Cândido? É prioridade. Eu sei que você entra no campeonato, até a gente fala assim, é uma prioridade, mas a gente sabe que lá embaixo tem um rebaixamento, tem depois uma classificação entre os 8. Então a gente tem que os pezinhos no chão, porque esse foi um dos erros que nós tivemos esse ano em outro clube, querer exigir demais e jogar muito peso num grupo de jogadores e o grupo não ter assimilado isso. O que aconteceu? Não assimilaram, em vez de nós pensar no rebaixamento, na classificação, nós ficamos pensando só lá em cima. E aí, então nós vamos eliminar o mais rápido possível o rebaixamento, buscarmos uma classificação entre os 8 e aí melhorar a classificação. Então, por etapa, para que a gente não fique colocando os pesos. Mas não deixe de ter o grande objetivo, uma vaga na Série D, mas tudo no seu devido momento. Gilberto, boa tarde. Prazer em revê-lo também. Já conheço teu trabalho de longa data, né, dentro do campo. Seja bem-vindo a Ponta Grossa. A minha questão é a seguinte, Gilberto. Você chega num time que é uma religião de uma cidade. Você sabe disso. Quantas vezes você enfrentou o Operário Ferroviário. Mas eu observei, conversando com os dirigentes, que o teu contrato é de 1 ano. Eu só posso acreditar que tem um projeto maior do que somente esse campeonato, como disse o meu amigo Cândido Neto aí, com este porco tão curto. Não é? Você falou de base. É uma característica tua trabalhar com jogadores emergentes da base. Você chega num clube, e essa é a realidade, que tem muito pouco trabalho de base realizado até agora. Se bem que com jogadores você verá de boa qualidade. O que é esse projeto algo mais, Gilberto? Porque se de repente em 3 meses, né? Não estou aqui para ser o pessimista da imprensa, mas a coisa não fluir do jeito que se queria. Qual seria esse projeto exatamente? Porque vai aparecer gente dizendo que você não sabe nada, que o presidente Pontarolo é pior que você, e até querendo tirar o Germano Krieger do lugar. O que você tem para dizer com relação a um projeto um tanto quanto mais extenso, porque o teu contrato é de 1 ano no Operário Ferroviário? Primeiro assim, em situação de contrato não prende ninguém. Eu acho que o contrato ele é para que você tenha responsabilidades e vínculos de não, tratando de futebol, não analisar futebol como o som, a paixão do torcedor. A gente sabe que o torcedor aqui ele é fanático, mas futebol é empresa. E se tratando de empresa, você não pode... até nós temos um deputado lá, do PTB, o presidente do PTB, do seu Jovair, ele vai ter uma busca exata agora em janeiro por algumas leis que estão para mudar o futebol, principalmente a relação dos jogadores com clubes. E eu pedi para ele também colocar
nessa pauta a relação de treinadores, porque é muito injusto a forma que principalmente a imprensa e os torcedores e algumas pessoas avaliam o trabalho do treinador. Se ganhou, certo. Se não ganhou, certo. A verdade não é essa no futebol. O futebol perde, se ganha, se empata, e são 3 resultados, não tem como se assumir. Agora, muitas vezes, você é analisado plenamente só pelo resultado. Eu acho isso uma injustiça muito grande de ser feito, mas é uma conduta que se criou no Brasil e se leva a isso como sendo a melhor solução. Também não estou eu aqui para mudar, né, essa forma. O que eu tenho que mudar é com o trabalho e tentar deixar algum legado. O que seria o projeto? Primeiramente, trazer ideias para que seja feito isso. Categoria de base, você monta com jogadores com qualidade. É buscar jogadores da categoria que sirva para um futuro muito próximo do Operário. Então, hoje nós vamos entrar no ano de 2014, jogadores de 18 anos, 19 anos, mais próximo possível para chegar no profissional. Com isso, ele pode disputar competição de juniores, já prevendo ser utilizado para um profissional para um futuro muito recente. E também disputar competições para se ganhar. Isso tem que ser projeto, né? Você não, só na garganta você não consegue nada. Para que, ganhando, esses jogadores vão ganhando também um status e vai estar tendo para Ponta Grossa, para o Operário, dividendos de jogadores que vão estar crescendo aqui dentro e amanhã eles podem ser moeda de troca, ou no mínimo, serem jogador para ser utilizado no elenco. Então, é disputar em condições iguais. Na minha parte, o que cabe a mim, de dar ideias e querer que o presidente, juntamente com o time, faça, eu vou buscar sempre. Dali para frente, espero que ele dê as condições e consiga também, porque sozinho precisa de todo mundo. Então, o projeto é isso, é você planejar, projetar algo para o futuro e de uma forma que lá para frente dê resultado. Se caso amanhã eu saia com 2, 3 meses, projeto é ideias, né? Agora, para acontecer, vão precisar de profissionais, né? Buscar os profissionais ideais, captar jogadores, disputar competições, a categoria de base, disputar competições, disputar torneios. Dessa forma, você vai ver jogadores, trazê-los para Ponta Grossa, dali para frente, porque isso acontece noite por dia. Vou citar alguns exemplos de jogadores que estão aí. Esse menino Walter, que hoje é o goleiro do Corinthians, eu fui buscá-lo num torneio que teve lá em Jaú. Né? O Elton, fui buscá-lo lá na Bahia, num torneio que teve lá dentro. Não precisa só disputar torneio, e pedir para pessoas relacionadas junto ao elenco e ver torneios, e aí buscar atletas, e com isso você vai montando o time. Não pensa que Irati, hoje Londrina, foi criado para dar certo, foi criado para dar errado. Né? Porque tinha um comandante na época que tinha 6, 7 jogadores de base, e aí ele criou a base, e eu dei muita sorte, eu fui feliz, o meu trabalho fui eu, que no primeiro ano nós somos campeões da categoria de base, depois campeão da Copa Tribuna, e com isso foi levando uma sombra profissional. Então, eu penso que é dessa forma, e isso eu acho que é ideias, eu acho que isso é projeto. Mas também não é contrato que prende ninguém, não. Se amanhã, também não é o lado financeiro, deixar muito bem claro para vocês, não é o lado financeiro que me prende a clubes, e também não é contrato, não. Se fosse dessa forma, eu não teria deixado o Atlético para poder vir aqui, porque eu tive uma proposta de quase o dobro do que eu ia ganhar aqui, e nem isso não me cativa e não me faz mudar minhas formas de pensar também, não.